noite, amigos do Canelada. Uma noite de vergonha no Maracanã. Uma noite onde tem que se criticar Felipe Luiz e José Boto. Porque eu elogio o Felipe Luiz, eu sou fã do Felipe Luiz, mas eu não tenho rabo preso com o Felipe Luiz. Eu não tenho que ser baba-ovo de Felipe Luiz. O que José Boto e Felipe Luiz fizeram hoje com a torcida do Flamengo é sacanagem. É sacanagem. Tem que respeitar o torcedor do Flamengo. Tem que respeitar o torcedor do Flamengo que lotou o Maracanã, que pagou caro pelo ingresso do Maracanã, porque José Boto não sabe nada de futebol brasileiro. José Boto não pode dizer, brasileiro é a prioridade. Vai estudar o futebol brasileiro. Libertadores sempre foi e sempre vai ter que ser prioridade no Flamengo e em qualquer clube do Brasil. Porque você, José Boto, entende de Portugal. Você ainda não entende nada do futebol brasileiro. Você acabou de chegar no Flamengo e agora quer dizer que um português vai decidir o que é prioridade ou não para o gigante do futebol brasileiro. E o Felipe Luiz tem culpa por concordar com essa palhaçada. Não pode, no primeiro jogo do Flamengo, dentro do Maracanã, na Libertadores, escalar o time sem dois dos seus principais jogadores. Sem três, na verdade. Porque o Pulgar hoje também é um dos principais jogadores do time. Entrou com o narizinho em pé. Entrou com o rei na barriga. Então, o mesmo pilhado que elogia tanto o Felipe Luiz, que diz e continua dizendo que ele pode ser o grande treinador do futebol brasileiro, hoje tem que criticar. Isso é sacanagem com o torcedor. Entrar em campo sem Wesley, sem Gerson e sem Pulgar, desmerecendo o Central Córdoba, mereceu se lascar. Porque Libertadores não combina com o rei na barriga. Libertadores não combina com o narizinho em pé. Libertadores ganha o time que tem raça, o time que respeita a competição. E hoje o Flamengo não respeitou o que é Libertadores. Hoje o Felipe Luiz não respeitou o que é Libertadores. Hoje o José Boto não respeitou o que é Libertadores. E eu já dizia, se tiver palhaçada de poupar em Libertadores por dizer que o brasileiro é prioridade, eu vou criticar. O Flamengo hoje, ele pode se tornar, ao lado do Palmeiras e ao lado do São Paulo, os únicos três que podem se tornar tetracampeões de Libertadores. Pode ser o maior campeão da história da Libertadores no futebol brasileiro. E essa palhaçada que o Flamengo apresenta no Maracanã, porque tem torcedor que também não aceita crítica. E aí tá me dizendo, mas o Gerson e o Wesley entraram, o Pulgar entrou. Não é a mesma coisa. Você começar jogando, você entrar quente no jogo e você entrar no segundo tempo. E outra, o narizinho em pé e o desmerecimento da competição que o Felipe Luiz e o José Boto tiveram hoje, isso passa para o jogador. Ou você acha que o jogador não percebe que o treinador está desmerecendo a competição, que o diretor de futebol está desmerecendo a competição? O que foi feito hoje no Maracanã é um absurdo. O Flamengo perdeu para um time minúsculo da Argentina, diante da sua torcida. Nem os torcedores, eu estava vendo as imagens aqui, nem os torcedores do Central Córdoba estão acreditando. Ninguém está acreditando. Eu não estou acreditando. O torcedor do Flamengo não está acreditando. Então, Felipe Luiz, você é muito bom. Você é um cara com baita potencial. Mas tira o reizinho da barriga. Tira o narizinho em pé. O Flamengo tem que respeitar a Libertadores e a principal competição para o Flamengo no ano é a Libertadores. Não é brasileiro. E não vai ser um português que acabou de chegar no Brasil e que não conhece o futebol brasileiro como eu conheço há 41 anos, que vai me dizer e que vai dizer para o torcedor do Flamengo qual é a competição mais importante. Não é, gente, não dá.
O cara vivia no futebol de Portugal. Ele não conhece o futebol brasileiro. Não conhece o futebol brasileiro. E esse cara, ele pode trazer a experiência dele, pode trazer as contratações, pode trazer o planejamento, mas não tem ninguém com culhão no Flamengo para dizer para ele, eu acho que o ponto aqui não tá indo não, hein? Me avisa aí. Ele tem que ter coragem, tá? Alguém no Flamengo tem que ter coragem para dizer, meu amigo, você tá querendo desmerecer Libertadores? Você tá querendo levar Libertadores na sacanagem, como aconteceu hoje no Maracanã? Então, eu resumo o que aconteceu no futebol no Maracanã hoje como um desrespeito ao Flamengo. É um desrespeito à história do Flamengo. O seu potencial, Felipe Luiz, para mim, é para ser o melhor treinador aí dos últimos anos do futebol brasileiro. Mas hoje, você tem que ser muito criticado. Hoje, na coletiva de imprensa, as pessoas precisam tocar na ferida. Felipe Luiz, você desmereceu a Libertadores? Felipe Luiz, você desmereceu o Central Córdoba? Você não acreditou que o Central Córdoba poderia vencer do Flamengo no Maracanã? Porque hoje ficou nítido. Não houve respeito ao adversário e isso passa. Passa do treinador para o jogador entra em campo. Exatamente esse foi o ponto que o Pilhado trouxe aqui pra gente como pauta. Eu acho que não respeitaram esse time achando que ele fosse um adversário forte, até porque é uma estreia dele na Libertadores. E o Flamengo achou assim, vou poupar, porque eu acho que não precisa, né, de todos os jogadores para ganhar num timezinho desse, um timezinho tão fraco desse. Acabou que resolveu no que resolveu. Os jogadores que entraram em campo entraram com má vontade. Entraram frouxo. Entendeu? E quando o Felipe Luiz resolveu mexer no jogo, já era tarde demais. E mesmo mexendo, mesmo assim, ainda teve erros brutescos ainda na partida. E aquele gol de bola parada, graças ao De La Cruz, né? Que foi um gol de bola parada, uma falta que ele bateu, foi mérito da qualidade do atleta. Não foi mérito do grupo, entendeu? Foi basicamente isso aí. A partida se resumiu nisso. Cara, foi uma vergonha o que o Bruno Henrique fez na partida. O Bruno Henrique não acertou um passe. Quando ele foi quando ele deveria ser decisivo, ele erra a cabeçada. Ele errou a cabeçada. Entendeu? Fora outros lances, a partida foi cheia de erros. Se eu for falar aqui de erros aqui, esse vídeo aqui vai dar 24 horas de vídeo, mano. Se eu for falar de todos os erros. O erro fatal ali da mão do Léo Pereira na bola, aquilo ali foi infantil, porra. Foi infantil. Sabe como é que o jogo de Libertadores é pegado? Todo mundo, quando chega ali, os caras chegam com a mão para trás. Ele chegou com a mão aberta, deu-lhe um tapa na bola. Depois o Flamengo parece que não quis fazer mais nada, quis cavar um pênalti. Até o juiz, porra, não tava mais nem olhando sequer, porque o Flamengo tava, mano, forçando um pênalti. Todo mundo sabe disso. Ah, é flamenguista, não sei o que, pô, marca pênalti. Mano, um pênalti forçado. E um Flamengo jogando com má vantagem, o Flamengo jogando mal. Porra, fala sério, mereceu foi a derrota. Eu sou flamenguista, porra. Dói falar isso, mas mereceu foi a derrota. Entendeu? Vergonha, passou vergonha. E eu sinto pena de quem enfrentou chuva. Rio de Janeiro tá chovendo pra caraca, mano. Quem mora no Rio de Janeiro sabe o que eu tô falando. Rio de Janeiro hoje retrovejou, choveu pra caraca. E pra poder ir pro Maracanã não é fácil. Não é fácil ir pro Maracanã. E depois tem que voltar tarde, porque amanhã é dia de trabalhar cedo. E o ingresso tá caro pra caraca. Maestro Júnior, ele como comentarista, ele comentou, mano. Essa não é a torcida que o Flamengo merece. Torcida lá, pô, tipo, a baixa renda, que vai mesmo, que incentiva o time que canta, não tava lá. Não tava lá porque não tem dinheiro, mano. Como é que vai comprar ingresso? Os caras não têm dinheiro. Aí bota o ingresso caro. Aí Zé Boto fala que tem que priorizar o brasileiro. Felipe Luiz obedeceu e pagou o preço. E agora tem que aguentar, mano. O flamenguista tá com razão. Vai cobrar agora. A mídia vai, ó, atacar, filho. Vai ter que agora lidar com a situação. É isso.
Daqui a pouco tem entrevista coletiva e eu tô trazendo para vocês. Então já peço para vocês se inscrever no canal aí e comentar bastante nesse vídeo o que vocês acharam, mano, da partida de hoje da estreia da Libertadores. Na minha opinião, foi vergonha. Resumindo, não precisa nem fazer textão. É vergonha e acabou. É isso. Até o próximo vídeo.